Eu já joguei para cá, porque pelo que vocês foram falando, já gostei muito, achei o perfil maravilhoso dessa turma, porque vocês simplesmente foram falando isso. Vocês demonstraram que, de fato, a comunicação é importante, é um fator estratégico, não é? É uma estratégia para segurar toda essa harmonia, né? Então, se há qualquer problema de um setor com o outro, vocês só não usaram esse termo técnico, ruído. Tecnicamente, ruído não é um barulho. Um ruído na comunicação é alguém não escutou, alguém não leu, alguém não entendeu, ou alguém não comunicou. É quando há um problema. Né? Então, de fato, na Câmara é imprescindível que haja comunicação. Ah, mas eu com eu. Você brincou, né? Você com você mesmo. Sim, é você com os vereadores. E é você, até se alguém te abordar, você saber passar corretamente as informações lá de dentro. O que acontece, às vezes, é que um diz uma coisa e outro diz outra. Aí é o grande problema. Ou o vereador fala uma coisa para a população e age diferente. Também é um ruído na comunicação. Né? Então, esses cuidados, todo esse conjunto tem que ser efetivamente harmônico. Bom, o que vocês precisam? Fazer uma leitura do meio ambiente. Fazer uma leitura do ambiente em que vocês estejam. Deixa eu ver o que está acontecendo, quais são as necessidades, quais são os problemas aí. Interpretar os cenários. Vocês interpretarem o cenário dos outros, não foi isso? Nossa, os setores não conversam. Ela já pulou quantos funcionários? 130! E não conversam. Meu Deus! Já foi assim assessoria aos sistemas decisórios. Vocês não acham que a comunicação auxilia nas decisões? É a comunicação a base. Se a gente não se comunica, não tem informação. Como uma decisão vai ser tomada sem informação? É aquela base que nós temos assim. Primeiro temos os dados. Tá? Os dados, os casos contextualizados viram informação. E essa informação trocada com quem é de interesse, vira comunicação. E é a comunicação que ajuda na tomada de decisão. Não se preocupem em fotografar os slides, porque tem tudo isso no documento que vocês têm à sua disposição. Tá? Então, fiquem tranquilos, façam as anotações que quiserem, mas tudo isso está no material que eu fiz para vocês. Bom, o que está acontecendo? Isso aqui nem é uma ideia de 2018, é uma ideia aqui dos últimos anos. Né? Ó, as relações sociais e profissionais sofreram uma ampliação muito rápida. Tanto que a gente quase se perde quando pensa assim, meu Deus, não tem mais papel, é tudo digital. Para ser mais rápido, foi o que você falou, que de fato é a necessidade. Então, vocês não estão na contramão da história, vocês estão corretos, porque é preciso seguir essa demanda. Se está tudo muito rápido, não adianta só um pouquinho, eu vou datilografar o documento e vou colocar no malote e até semana que vem chega. Não, queridos, isso é do tempo dos seus avós, dos seus pais, não mais. Então, de fato, a digitalização é importante. Bom, seres humanos e organizações estão compreendendo muito melhor o valor das informações e, por consequência, as informações dos seus documentos. Isso é um negócio inconsciente já. Nós precisamos das informações, nós precisamos para seguir adiante, e é a velocidade que vai exigindo, às vezes, mudanças no comportamento. Bom, esse Gaudêncio Torquato, que é a nossa referência principal, então vocês têm essa referência no seu material, eu usei outras referências, mas esse é a bibliografia primeira, a básica, porque ele faz um tratado de comunicação política. Ele discute como o profissional da área pública, como o ser humano político deve agir e deve se comunicar. E ele diz que a comunicação é um sistema meio que se espelha na moldura ampla dos ambientes, social, político e econômico. Ou seja, o ambiente social, o ambiente político é o que são os ambientes que dão forma para essa comunicação.
Então, uma comunicação não é boba, não é largada. Ela tem que estar contextualizada. E provavelmente a comunicação de Ventania não seja a mesma que de Marmeleiro, que não é a mesma que aqui em Curitiba. Por isso que aqui eu vou passar a vocês situações ou dicas relativamente genéricas e vocês vão ajustando. Né? A população de Francisco Beltrão não é a mesma de Camboriú. E provavelmente as demandas, as necessidades também não sejam as mesmas. A forma de se comunicar. Então, por isso nós temos que ir ajustando. Por isso que nós temos que entender que é um sistema meio, ele está ali, mas ele tem que ser ajustado conforme o ambiente. Ah, mas lá na minha Câmara não é igual na tua. Que bom que não é, porque a minha cidade não é mesmo que a sua. Então, cada um precisa entender qual é a sua realidade. E, às vezes, num primeiro momento, você acha assim, nossa, que estranho que é lá na sua, que esquisito que é lá na sua. Mas, de repente, se nós formos olhar, não é essa situação tão radical. Pode ser que seja interessante e esteja dando certo. Tá? Então, tudo isso a gente tem que analisar, sempre entender o contexto. Eu aqui não vou passar nenhuma receitinha, ó, faça isso, sabe aquela coisa? Tome esse comprimido 2 vezes ao dia, com meio copo de água e está resolvido. Não. Cada situação é uma situação. Bom, sempre, então, fica aqui a dica, né? Que as técnicas que vocês estão abordando nessa semana, precisam estar pautadas nos princípios de comunicação organizacional e política. Uma Câmara é uma organização. Ela tem também essa base organizacional, empresarial. Eu tenho que entender isso, só que com o aspecto político, né? O aspecto voltado totalmente à comunidade. Bom, alguns itens são importantes e contribuem para o desenvolvimento da política de comunicação. Política de comunicação é que você tem na recepção, a que você tem na tua carreira de vereador, a que você tem na tua carreira de procuradora. Como é essa política, e às vezes nós conseguimos fazer essa política valer para dentro da Câmara. Quem conseguir isso? Nossa, que maravilha. Mas se cada um entender, né, já está fazendo sua parte e já vai ser um multiplicador. São 4 pontos. 4 itens: redes, níveis, fluxos e equilíbrios. Como que isso aí, observado, pode ajudar na comunicação? Bom, com relação a redes, existe a rede formal e a informal de comunicação. Redes formais, vamos entender lá os canais oficiais, que vão sempre trazer diretrizes, valores. Na Câmara de vocês, existe a rede formal? Todo mundo tem aqui? Ela é importante. É a informação que sai de lá. É aquela que traz os parâmetros da Câmara e inibe distorções na imagem da Câmara. Então, é importantíssimo que haja essa comunicação formal. Não interessam os meios. Podem ser de papel, podem ser só de voz, podem ser digitais. Podem, mas é importante. Bom, e a rede informal? Essa não está na sua, exatamente no seu controle, na sua mão, né? Que são as manifestações espontâneas e informais lá da comunidade. Isso aí nós não controlamos. Naturalmente, a comunidade vai se expressando. Suas interpretações sobre cultura, clima interno, políticas normativas. A população começa a dizer, nossa, eu gosto. Os vereadores aqui são nossos amigos, parceiros, estão aí. Sempre estou vendo o que eles estão fazendo. Ou, não fazem nada. Quando é época da eleição, vêm para a rua, pedem voto, pegam na mão. Depois que se elegem, nunca mais aparecem. Será? Para que serve a Câmara? Às vezes as pessoas ficam questionando, vocês trabalhando, parecem uns camelos, e a população achando que vocês não fazem nada. Acontece? Em qualquer esfera. Vou contar para vocês, em qualquer esfera. Né? Justamente pela falta de visão do trabalho dos vereadores.
Como que a população vai saber o que vocês estão fazendo? Ah, divulgando. Olha aqui, ó, rede formal. Entenderam a importância dessa rede formal? A população só vai na Câmara, não sei se é mais vereadores aqui, quando tem algum projeto polêmico. Ou quando é alguma classe. A classe vai se unir, vamos lá, vamos pressionar o vereador. Se não, fulano lá é contra, tanto é contra. Mas quando é a maioria, 1, 2, que aparece 3. É verdade, a população só vai quando tem interesse específico, né? Isso aí, daí eles comovem, vamos se manifestar. A Câmara vota. Perfeito. Com base nessa tua experiência, vejam o que eu quero que vocês pensem. Pensando na imagem da Câmara, talvez não precise a população ir até lá para saber o que está acontecendo. Essas são situações, vamos dizer, esporádicas, são situações diferentes, né? Você falou, só vão lá quando tem interesse em tal projeto. A Câmara ter como compromisso passar as informações. Ah, mas a população não lê. Aí não é mais problema seu. Mas vocês estão cumprindo essa obrigação. Isso garante, né? Isso garante a imagem, garante a publicização. Um dos princípios, né, da administração pública. Tornar público o que vocês estão fazendo. Quase que uma prestação de contas, se a gente falar às avessas, né? Mas para a população. Então, isso seria interessante. Isso minimiza esses dramas, como a Audrey falou, dizem que não faz nada. Vocês trabalham muito. E, às vezes, estão se preocupando em que projeto apresentar. Então, pensem, essas duas redes são importantes. Aí, o plano de comunicação, e aqui, não, isso não é comigo, não é com você, então com quem é? Pense com quem é e com quem você pode falar para resolver. Ele deve estabelecer o quê? Permanente preocupação com garantir canais adequados à rede formal. Então, a rede formal, essa comunicação que sai da Câmara, ela precisa ter, olha, permanente preocupação para garantir canais adequados. O que é canal? Canal é um meio de comunicação. É uma nota no rádio? Quem sabe? A rádio local, dependendo do município aqui, é interessante. É no jornal? Quer fazer no jornal do bairro? No jornal da cidade? Pense quais canais são adequados. Lá nas redes sociais? Pode? Não, a Câmara tem o Facebook. Então, ponha lá. Todos os seus eleitores são facebookados? Eu não sou. Vocês entendem isso? Aí alguém vai dizer, nossa, que decadência, isso é coisa de velho, sem estudo, ignorante, que mora no meio do mato. Vou levantar a mão. Eu não sou. Então, de novo, que meios de comunicação, que canais nós vamos usar para chegar a todos? Nessa de canais, me permitam, eu vou abrir e vou contar um exemplo para vocês, numa coisa absurda, que só de pensar me arrepia, que aconteceu em São Paulo. Não sei se alguém já sabe. Cidade de São Paulo, abrigos para moradores de rua. Bom, tinha os abrigos, não é um nome específico lá para os abrigos, mas os moradores de rua não estavam procurando esses abrigos. Não na proporção que era esperada, né? Tantos moradores quantos procurariam. E não estavam procurando, Pesquisou-se e descobriu-se por que eles não estavam procurando. Porque o abrigo não aceita animais. E todo morador de rua tem um animal. E aí eles não iam, porque eles não iam deixar o melhor amigo dele lá na rua. O que a prefeitura fez? Olhem que lindo. O que a prefeitura de São Paulo fez? Abrigos com canil. Lindo, lindo. Os moradores continuaram não indo. Por quê? Não chegou a informação até eles. Eles não têm Facebook. Mas estava lá na página da prefeitura. Aí a prefeitura contratou grafiteiros que fizeram... Onde que vocês acham que o morador de rua teria acesso a uma informação?
Embaixo da ponte, embaixo de viaduto. E os grafiteiros pintaram no teto. Então, quando o morador de rua estava lá, o desenho, que agora, com o cachorro, o lugar. E foi aí que eles trouxeram os moradores para os abrigos. Bom, a história é linda, mas eu quero que vocês entendam a parte da comunicação. Como que eles foram se comunicar? Pelo canal que efetivamente o receptor teria acesso, que era embaixo da ponte, embaixo do túnel. Sim! Então, nós temos que pensar, o nosso receptor, você vai falar com quem? Com a comunidade? Vai falar... Qual é o meio? Qual é o canal? Tem que saber qual é o canal. Tem uma experiência assim, na nossa região, acho que o doutor Antônio pode até ajudar o Silvio também. Nós temos uma juventude na área das procuradorias, tanto no executivo quanto no legislativo. E a ideia deles, eu sempre brinco com isso, porque nós somos em 42 municípios lá, é que todas as leis, projetos de lei, tudo vá para o site, não tenha mais físico. E eu brinco exatamente nisso, de olha, nem todo mundo tem. Claro, o Facebook, não tem o jornal, para você ir lá, teclar e procurar. Então, eu acho que a coisa física, ou como você falou aí, tem que ter. Tem que ter. É necessário. Exato, vocês têm que cuidar. Mas como é que vocês vão saber isso? Olhando a sua realidade. Cada realidade é uma, né? Atenção constante para manifestações informais da comunidade, identificando pontos de distorção e aclarando conceitos. Deixa eu observar. Ah, não, deixa que fale. O povo sempre fala. Não, gente, vocês estão lá por causa do povo. A Câmara só existe por causa do povo do município. Então, mas o que eles estão falando é besteira? Então, esclareça isso. Às vezes a pessoa fala uma besteira porque não conhece a realidade. Então, faça essa realidade ser conhecida. Vocês sabem que são esses detalhes na comunicação que minimizam problemas na gestão, né? Então, tornar clara a realidade. Respeito à natureza da rede informal, né? Vou respeitar essas manifestações, compreendendo a importância para o equilíbrio e o ajuste do clima interno. Porque, às vezes, se há alguma manifestação, que algum probleminha pode haver. Nem que seja aquele da comunicação, de eu passar o que eu estou fazendo, entende? Então, sempre considerar e ver o que pode ser melhorado, o que pode ser ajustado. Não tem nada para melhorar, está tudo perfeito. Então, comunique isso. Talvez aí esteja aquele frizinho ali que falta ser ajustado. Ainda, busca de entendimento e interação entre os objetivos da instituição e os da comunidade, buscando aproximar as duas redes. Então, vejam, entendimento e interação entre os objetivos. É o compromisso, né, da Câmara pela comunidade. Então, buscar esse ajuste. E esclarecimento imediato de informações veiculadas na rede informal que possam causar divergência ou que comprometam o desempenho de tarefas. Às vezes é um detalhe que, se a gente não conserta a tempo, vira um caos. Então, não dá espaço para essas divergências ou essas não compreensões, né? Então, as duas redes. Voltamos. Obrigatoriamente, a rede formal tem que existir. Então, se na sua Câmara não existe, pense nisso. Pense como você pode sugerir ou implementar essa rede formal de comunicação. Bom, aí, questão de níveis. Na comunicação, existe o nível intra. A gente fala intrapessoal. O que é o intrapessoal? Eu coloquei aqui, ó, verificação de habilidades. Às vezes a pessoa não tem clareza, usa palavras que não são conhecidas de todos e fala assim: ai, tudo que eu falo, o pessoal reclama. Tudo que eu peço para fazer, o pessoal não faz. Por que o pessoal não faz? Porque não entende. Porque o pessoal reclama,
porque também não entendeu. Então, essas habilidades na comunicação intra, verificar. Então, será que o teu vocabulário é acessível? E o acessível não é um vocabulário nem elevado e nem pobre. Pense nesse comum. Quem é da área jurídica, lógico, vai usar termos jurídicos na medida certa, mas sempre pensando com quem estamos falando, né? Para ter esse cuidado. Com quem estamos falando para escolher os termos adequados. Bom, codificação e decodificação. O que é codificação? Tudo que está na nossa cabeça tem que ser passado por palavras. Sim? Isso é codificar, é levar para um código. No nosso caso, língua portuguesa. E decodificação, o que o outro falou ou escreveu, ter a capacidade de entender. E é sempre com base nos nossos parâmetros. Bom, as pessoas não têm os mesmos parâmetros. Então, nós temos que pensar que nada é óbvio. Ai, mas é óbvio. Não. Então, temos que ser claros. Né? A clareza está ali no limite da redundância. Você não precisa ser repetitivo, mas você tem que ser bem explícito com aquilo que queira passar. Então, isso aqui está no nível intra. Cada um tem que saber, tem que fazer uma análise da sua competência. Eu tenho condições de me comunicar? Não, quando eu estou nervosa, eu enrolo a língua. Assim, quando você está nervosa e enrola a língua, fale 500 vezes em frente do espelho. Até em algum momento você perceber que começou a desenrolar. Ou, puxa, tudo que eu falo eles não entendem. Então pense, será que suas palavras estão adequadas? Será que a organização do seu raciocínio está linear? Parece tão... Adriana, você está ensinando isso? Não, eu não estou ensinando. Eu estou o quê? Querendo refletir com vocês. Porque às vezes nós estamos no nosso dia a dia tão atribulado, com tantas preocupações, que a comunicação vira um detalhe. E vou contar. É o detalhe mais importante. Porque você pode ter um mega projeto apresentado na Câmara. Se ele não está bem escrito, ele pode não ser aprovado. Porque as pessoas não entenderam. Tá? Então, por isso, nós temos que cuidar. E operação interna da comunicação, condições físicas e psicológicas. Efetivamente, na articulação mesmo. Articulação das palavras psicológica. Aqui, né? Pensamento organizado, limpo. Tudo isso tem que estar em perfeitas condições, nesse nível aí, para que a comunicação caminhe. Às vezes nós usamos muitos termos técnicos, porque está tão no dia a dia que é óbvio, mas o outro não entende. Então, cuidado com isso, né? Cuidado com isso na hora de falar, na hora de escrever. Sempre pense, para quem eu estou, com quem eu estou me comunicando. Que é esse outro nível, que é o inter. É o interpessoal. O interpessoal é conversar com o outro. Vamos começar a pensar comunicação entre dois interlocutores. Para a comunicação dar certo, o que a gente precisa? Ter códigos e referências próximos. Códigos, linguagem, tá? Código, estou falando aí de língua portuguesa, de vocábulos, tá? Pense nesse sentido, a língua usada. E referências. O que entendemos por referências? Assuntos, né? Temas, abordagens, eles têm que ser próximos, eles têm que ser conhecidos dos dois. Mas como? Se eu vou falar, eu vou apresentar para alguém um projeto. Então, explique antes. Pronto, se você esclarece antes sobre o que está falando, está ótimo. Pensem nessa história, que eu acho linda, né, lá de São Paulo. Se alguém chegasse e falasse, então a gente vai pichar agora os viadutos e as pontes para falar com a população de rua. Alguém, como assim? Como que você vai pichar para falar? Não, não é assim. Então, tem que explicar a situação. O termo não é pichar, né? O termo era colocar informação, foram chamados grafiteiros. Então, explicar.
Se a gente fala de um jeito atravessado, a comunicação pode ser atravessada. Diga. Vou dar um exemplo lá de Balneário. Semana passada foi protocolado um projeto referente também a moradores de rua. Uma vereadora protocolou um projeto para, junto com a Secretaria de Inclusão Social, para inserir os moradores de rua que são aptos para o trabalho, que não são dependentes toxicológicos, para serem inseridos nas empresas, e daí essas empresas teriam benefício como se fosse de meio, assim, na licitação, né? Só que saiu na imprensa que a vereadora queria contratar mendigos, nesses termos, que ela queria contratar mendigos para trabalhar na Câmara, para trabalhar nos órgãos, e era um projeto super bonito. Daí quando ela foi para a tribuna, que ela explicou, desmistificou, né? Quem lia não entendia que era quem estava apto para o trabalho. Ela colocou de maneira geral, que era moradores de rua. Daí incluía também quem era dependente toxicológico. Qualquer um, né? Qualquer um de qualquer situação. Então, veja, comunicação, né? Usar as palavras adequadas. Nossa, bem bacana. Bacana o projeto, né? E bem bacana exemplo. É isso aqui, sim. E aí, aproveitando, talvez agora sirva para o teu contexto naquela outra situação que você colocou, que um terceiro nível, um outro nível é o nível grupal. Então, pense, o nível intra, a pessoa, ela e suas condições, o nível inter com o outro, e o nível grupal, que ela falou, lá não existe muito. São reuniões, são palestras, porque são essa comunicação lateral, são grupos. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, grupos de mesma função, setores dentro da Câmara. Então, não é de um para um, mas são vários conversando. Esse ajuste pode ser setores, podem ser grupos, pode ser uma palestra, um fala para vários. Né? Então, o grupal. Pensem como aqui o nível inter é importante para atingir o grupo. Né? O cuidado, de novo, a escolha do vocabulário, a forma de apresentar, a clareza. Bom, fora esse, ainda mais o coletivo, que é o clássico. Esse aqui é da rede formal, meio clássico de comunicação, boletim, jornal, revista, e pode ser um público variável. Então, você não tem noção de qual é a escolaridade, qual é a preferência, de qual setor é aquele leitor. É a distância entre a fonte e o receptor. Esse aqui é o da rede formal, que toda a Câmara precisa cuidar, toda a Câmara precisa ter essa comunicação que sai que é a coletiva. Porque lá na grupal existe a interação entre todos. Aqui não existe interação. Simplesmente sai a informação. Daí, como não havia como interagir, todo mundo ficou, o quê? Como assim? Não entendi, que absurdo, ridículo. Daí precisaram, voltando um pouco, ter uma comunicação. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Ter uma comunicação grupal, uma reunião, né, para explicar, para esclarecer. Então, também depende, cada situação, qual é aqui o nível de comunicação. Tudo bem nesses níveis? E agora os fluxos. Para que lado vai a comunicação? Nós temos o descendente e o ascendente. E o lateral, que é esse primordial para as coisas caminharem. Bom, o descendente, de cima para baixo, é o formal. É aquele que a Câmara passa. Seja lá dentro, para quem trabalha lá dentro, seja lá de dentro para lá fora. Mas é o formal. É o que a gente chama, em qualquer situação, de institucional.
Existe o ascendente, que é o de baixo para cima e é o menos formal. Vocês conseguem ver que tem a ver com as redes? Que tem a ver lá com a comunicação informal. Então, a gente consegue, mesmo usando termos diferentes, e entendendo que existe uma comunicação mais formal, menos formal. Aquela de cima, que traz os conceitos, as determinações, as ações, e o de baixo para cima, que vem as demandas, as reclamações, aquilo que nós precisamos esclarecer. E existe o lateral, que é entre mesmo os níveis hierárquicos, entre setores. Esse é imprescindível para ajustar a comunicação.